Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de meditação para você. No Salmo por número 42, por número 5 e 6. Salmo por número 42, por número 5 e 6, vai dizer assim: Porque está batida, ó minha alma, e por que se perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ao 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o ermo, e desde o pequeno monte. O 7 vai dizer assim: um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é porque o salmista que escreveu esse salmo, ele tá escrevendo isso, porque ele vai se comparar com ele mesmo. Por isso que no número 5 está escrito assim: porque está batida, ó minha alma. Ele vai olhar para dentro dele, ele vai ver que está alguma coisa triste dentro dele. Parece que ele está tão vazio que ele vai se deparar com uma opressão espiritual, uma opressão material. Ele vai se juntar a todos os problemas. Ele vai olhar para dentro e vai falar assim: por que está batida a minha alma? Ou seja, o pior momento da vida dele, ele está passando ali. Por quê? Porque ele está com a alma sofrendo. Ele está com a alma tão oprimida, tão angustiada, que ele vai se deparar, ele vai pegar uma caneta, ou ele vai pegar uma folha, se existisse aquela folha nessa época, ele vai começar a escrever aquilo que ele está sentindo. A angústia no seu coração, a opressão espiritual, ou melhor, a opressão, porque todas as vezes que a gente passa pelo momento caótico da nossa vida, a gente quer parar e analisar. Por quê? Porque a gente não é ferro, a gente não é super-herói, somos todo super-humano, a gente é humano, então a gente vai ter angústia, a gente vai ter opressão, a gente vai passar pela opressão, a gente vai sorrir, a gente vai ficar alegre. Mas o que eu quero aplicar para você nessa tarde é como você está passando esse deserto, como você está passando esse vale. Os filhos de Corá vão lembrar da aliança que ele tem com Deus. Os filhos de Corá vão lembrar da aliança que eles têm com Deus. Então ele vai lembrar quando seu pai, juntamente com Asaf e os outros levitas, adoravam a Deus na época de Salomão, na época de Davi. Então ele vai sentir o desejo de escrever esse salmo, porque ele deixou registrado que ele sabe buscar o refúgio dele. E ele vai dizer assim na continuação: por que perturbas em mim? Só perturba alguma coisa quando a gente percebe que a gente está passando por alguma situação. Então ele vai parar, ele vai analisar e ele vai expor aquilo que está acontecendo com ele. Ou seja, ele vai desabafar. Então a gente entendeu aqui que ele já começa escrevendo por número 5. Tá assim: porque se perturbas em mim? Porque está batida, ó minha alma. Na continuação, ele vai escrever assim: por que se perturbas em mim? Ele vai ver aqui nesse texto que a gente está meditando, que ele está perguntando para ele mesmo. A gente vai perceber aqui que ele vai estar falando assim: por que se perturbas em mim? Ele não está falando assim: por que se perturba nela? Por que se perturba nele? Não. Ele vai parar, ele vai se analisar, ele vai olhar para dentro dele e vai fazer a pergunta: por que se perturbas em mim? Então ele está olhando para dentro dele e fala assim: o problema não é ninguém, o problema é meu. Então, para mim resolver o meu problema, primeiro eu tenho que analisar em mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Para mim eu tenho que olhar, eu tenho que analisar dentro de mim. Sabe qual é o nosso defeito? Que a gente está passando por certos problemas que a gente deve olhar para dentro da gente
Não, a gente quer jogar para a culpa acima do... A gente quer jogar para cima dos outros. A gente quer culpar os outros aquilo que a gente está passando. Mas o salmista vai estar me ensinando aqui, porque se perturba dentro de mim. Ele está olhando para dentro dele. Ele está desabafando com ele mesmo. Por quê? Porque quem desabafa com ele mesmo está sabendo aquilo que ele está precisando. Mas para ele parar de sofrer dentro dele, ele tem que analisar o que está acontecendo dentro dele. Então ele vai olhar por dentro. Ele vai olhar por dentro para manifestar aquilo que está acontecendo com ele dentro do coração, dentro da alma, para ele se respirar para o lado de fora. Aí na continuação vai dizer assim, espera em Deus. Isso me chama a atenção, que a gente vai ver esse espera em Deus entre um ponto de pergunta e um ponto de espera. Porque essa vírgula aqui, ela é um ponto de espera. Então, por isso que ele vai escrever assim, espera em Deus. Então, ele está olhando para dentro dele e ele está entendendo que as coisas apressadas, tudo dá errado. Ele está entendendo que se esperar em Deus, ele tem mais segurança. Ele está entendendo que se esperar em Deus, ele tem mais probabilidade. Ele está entendendo aqui, se ele esperar em Deus, ele consegue vencer. E aqui eu quero aplicar algo para você aqui. Se você souber esperar em Deus, você vence. Se você souber esperar em Deus, você consegue vencer. Se você souber esperar em Deus, você consegue vencer essa luta, você consegue vencer esse desespero, você consegue vencer essa opressão. Se você esperar em Deus, você consegue tudo. A Bíblia vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou, atendeu o meu clamor. Então eu vejo o salmista aqui no conjunto de espera, porque aquele que espera, ele consegue vencer. Mas se a gente não souber esperar em Deus, a gente não vai conseguir vencer nada. Sabe por que muitas das vezes tudo dá errado para nós? Porque a gente não sabe esperar em Deus. Tudo a gente quer que aconteça rápido. Por isso que às vezes dá tudo errado para você. Mas nesta tarde de sábado, eu quero dizer para você, sabe esse problema que está passando? Vai passar sim. Por quê? Porque você vai esperar em Deus. E quando você esperar em Deus, você vai entender que Ele sempre está no controle de tudo. No Salmo 133 vai dizer assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando a gente está em união, a gente está na comunhão. E quando a gente está na comunhão, a gente sabe se expressar aquilo que a gente está passando e logo após vai vir uma resposta da parte de Deus. E na continuação aqui, ele vai falar assim, espera em Deus. E logo após, na outra vírgula, vai dizer, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Primeiro, ele está com a alma abatida. Segundo, ele pergunta para ele mesmo, por que se perturbas em mim? A gente leu aqui, na pergunta e no tempo de espera, ele fala assim, espera em Deus. Agora para e pensa comigo aqui, pois ainda louvarei, pois ainda eu louvarei, pois ainda eu louvarei. Aqui ele está afirmando, ele vai continuar assim, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Por quê? Porque ele está afirmando naquilo que está para vir, não para aquilo que vai acontecer. Ou seja, se a gente tiver confiança daquilo que está para vir, a gente vai acreditar daquilo que está para acontecer. A diferença está aqui. Como que a gente está conseguindo suportar isso? É na espera e ainda na confiança. A gente só vai passar por tais coisas na nossa vida quando primeiro a gente crê. Quando a gente crê dentro da gente, nada para. Nada faz a gente desistir. Nada faz a gente parar. Por quê? A gente está esperando em Deus. E Deus, Ele é tudo. Ele é tudo e tudo. E quando Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia vai dizer, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, você está passando para a luta? Espera em Deus. Porque ainda tu vai louvar na salvação da sua presença.
Ou seja, aquela presença que a gente está falando aqui, não é quando você está perto de alguém e sente uma presença, e sente um arrepio, sente o calor, não. É a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo. Se você esperar, você vai sentir a presença de Deus e ainda tem a salvação. Porque a gente, quando espera em Deus, tudo a gente tem salvação e alegria. No número 6 vai dizer assim: ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está batida. O ponto e uma vírgula. Ou seja, ele está se declarando para Deus aquilo que ele está passando por dentro. Porque ele sabe que Deus conhece a gente por dentro. E quando Deus conhece a gente por dentro, primeiro ele ajuda a gente se firmar dentro da gente, para depois a gente se firmar para o lado de fora. Ou seja, Deus primeiro quer trabalhar para o lado de dentro, para depois te manifestar quem é Ele para o lado de fora. Então a gente vai ver uma grande diferença. Ele aqui está se declarando para Deus aquilo que ele está passando por dentro. Ele está abrindo para Deus aqui aquilo que ele está sentindo na sua alma. Ou seja, ele está passando por uma grande prova. Ele está passando por uma grande luta. Mas ele não vai parar não. Ele não vai retroceder não. Então ele vai falar: porque dentro de mim, ó Deus, a minha alma está perturbada. Ou seja, quando ele abre para Deus, Deus ele entra. Porque Deus é amor, Deus é bondade. Apocalipse do capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu o coração. Eu vejo aqui os filhos de Corá abrindo o coração para Deus entrar. E quando Deus entrar, para ele fazer tudo diferente. Você já percebeu? Você já parou para analisar? Se você abrir o coração para Deus, o que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode realizar na sua vida? Ele está se declarando para Deus aqui: ó meu Deus, a minha alma está abatida. Portanto, Senhor, a minha alma está abatida. A gente leu aqui: a minha alma está abatida. O ponto e uma vírgula. Ou seja, esse ponto e essa vírgula é o momento de espera para Deus responder. Pegou essa aqui? Quando você espera em Deus no número 5, ele logo vai se manifestar. Então esse ponto é um ponto de final, mas ele dá uma vírgula, porque o ponto final para você pode ter parado, mas Deus é a vírgula para continuação. Deus é a vírgula para continuação da sua vida. Deus é a vida e a continuação da sua vida. Por quê? Porque ele vai realizar, porque ele vai trabalhar sobre a sua vida. Ele vai trabalhar sobre a sua vida. Minha mãe está passando aqui atrás aqui. Tá bom, gente? Esse daqui vai pro YouTube. E ó, tamo junto. Minha mãe é benção, mulher de oração, tá bom? Então ele vai estar se declarando o que ele está sentindo aqui no seu coração. Então ele vai dar um ponto e uma vírgula. Por quê? Porque ele tem a noção daquilo que ele quer, mas logo daquilo que está por vir. E portanto vai dizer assim: portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o ermo, e desde o pequeno monte. Ou seja, ele está declarando aqui, por quê? Porque é intimidade. Porque a intimidade é quando ele olha para os montes. Monte do Ermo aqui é onde nasce o monte, aquele monte que desce para Jerusalém. É um monte pequeno, mas é um monte pequeno que vem uma nuvem de glória, e quando vem uma nuvem, aquela nuvem ela faça que esse monte se congela, e quando esse monte se congela, quando vem o sol, ele descongela o que está em cima do monte, para a água descer, para a água vir para Galileia, para o Rio Jordão. Por quê? É porque no alto que vem o sustento. Aí a Bíblia vai dizer no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a gente está entendendo aqui que o sofrimento dele está tão grande, mas ele não para. Ele vai olhar para o alto, ele vai olhar para cima, e sabe para quem ele vai pedir socorro. Aí no número 7 vai dizer assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas. Olha o ponto e a vírgula aí. Todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Ou seja, ele está olhando para dentro dele, ele está vendo que ele está sofrendo, ele está vendo que está angustiado, mas ele vai se declarar para Deus daquilo que ele entende. Por quê? A gente só pode falar alguma coisa quando a gente sabe daquilo que a gente está passando.
aquilo que a gente está sofrendo. Então ele vai falar assim, um abismo chama outro. Por quê? Um abismo chama outro. Se a gente não tiver alguém para desabafar aquilo que a gente está sentindo pro lado de dentro, ele vai morrer espiritualmente e materialmente. Mas só que ele vai dizer assim na continuação, ao ruído das tuas catatumbas. Por quê? Porque ele está vendo quem está dentro de uma catatumba não consegue falar, não consegue gritar, não consegue sentir. Então ele está se declarando por dentro dele que está tudo morto, mas ele não vai parar de falar. Aí na continuação desse ponto e dessa vírgula, lembra que eu falei com você do ponto e da vírgula? Porque o ponto é aquilo que você termina, mas a vírgula é aonde você continua. Ou seja, se o inimigo tentou botar um ponto na sua história, aonde que Deus vai se realizar, aonde que Deus vai te apresentar, é na vírgula. Ou seja, é nos pequenos detalhes da sua vida que Deus te sustenta. É nos pequenos detalhes da sua vida que Deus te sustenta. Ele vai na continuação vai dizer, e todas as ondas vagas têm passado sobre mim. Ou seja, ele está falando de prova, ele está falando de luta, ele está falando de angústia, ele está falando de tanta ele está falando de tanta opressão que ele está sentindo, que ele pode levantar normal, mãe. Minha mãe está querendo passar abaixo aqui. Dá um tchau aí, mãe. Ela está querendo passar abaixo aqui, mas é benção. Então ele tá sentindo dentro do seu coração uma grande opressão tão grande, que ele vai falar assim, as ondas têm passado sobre mim. Ou seja, ele está passando de luta, de prova, de depressão, mas ele não vai esperar. Aí eu estou observando aqui no número 10, vai dizer assim, e como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me diz, aonde está o teu Deus? Aí no 11 vai dizer assim, por que está batida a minha alma? Por que se perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da minha face, ó meu Deus. Então você pode perceber aqui que muitas das vezes a luta, a opressão te faz desacreditar, mas ele vai estar confiante. E às vezes a nossa luta é tão grande que fala assim, aonde está meu Deus? Aonde está a luta? Aonde está o problema? O que eu tenho feito de errado? Se você eu parar para perceber aqui, a minha camisa está escrito assim, eu tenho um chamado. Então eu quero dizer para você que eu tenho um chamado, você tem um chamado, você consegue vencer. Então, quando a luta, quando o problema tentar te pegar, analisa e olha para dentro de você e fala, luta, não vem não, porque eu tenho chamado, eu esperei com confiança no Senhor. Então, meu irmão, nessa tarde eu quero deixar esse vídeo para você parar e analisar quem é maior na sua vida, se é a luta, se é o problema, se é a angústia, se é a opressão, se é a depressão. Ei, espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Deus é contigo, que Deus te abençoa em nome de Jesus. Um abraço aqui do Fabiano Souza, em nome de Jesus.